Hoje nós vamos responder às diversas dúvidas sobre a questão da psicoterapia, principalmente a psicoterapia humanista, voltada, logicamente, para a gestalterapia, do Fritz Perls, e para a abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers. O que eu fiz? Como nós temos cerca de 300 perguntas, eu dividi em categorias, em grupos que estavam tratando sobre a mesma temática, e eu vou tentar responder a todos dentro dessas categorias. Bom, o que eu fiz? Eu separei em 30 dúvidas. Essas dúvidas estarão condicionadas, logicamente, ao nosso curso de formação, ou seja, foram colocadas na nossa plataforma, foram colocadas lá na área de membros, que é exclusiva para os alunos da formação, e nós vamos responder uma a uma, ou seja, grupos de questões, certo? Bom, a primeira questão foi colocada de tal forma que é mais abrangente em termos de comparativo entre a abordagem gestáltica, ou seja, a gestalterapia, e as outras abordagens. Então, a primeira questão é: como a gestalterapia difere de outras abordagens terapêuticas, como a psicanálise ou a terapia cognitivo-comportamental? Lógico, eu já tive a oportunidade em aulas de afirmar e continuo afirmando que, inevitavelmente, todas as abordagens funcionam, certo? Elas vão ter um objetivo comum, que é, logicamente, a qualidade de vida do paciente, e lógico que, nessa perspectiva, eles vão atingir objetivos dentro de uma metodologia própria. Ou seja, a gestalterapia tem uma metodologia própria, a psicanálise possui uma forma específica de trabalhar, né, a técnica psicanalítica, e, consequentemente, também a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Agora, lógico, todas funcionam ao seu jeito, mas todas funcionam. O que nós temos são críticas acadêmicas. Então, o que diferencia a Gestalt das outras abordagens, das duas mais famosas, que é a psicanálise e a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, é justamente a metodologia, ou seja, o método de trabalho e a técnica. Enquanto a psicanálise propõe, né, a utilização de técnicas psicanalíticas com um instrumental de intervenção, principalmente utilizando os processos transferenciais, tanto na psicanálise, na análise realmente, a regressão transferencial, quanto na psicoterapia analítica, ou seja, de base analítica, que trabalha o processo de transferência, não a regressão, certo? A regressão transferencial é para, especificamente, a análise, e essa análise vai gerar, inevitavelmente, uma regressão transferencial, onde os protótipos infantis são transferidos para a figura do sujeito suposto saber, ou seja, o analista. Na psicoterapia psicanalítica, logicamente, não há regressão, mas vai haver a transferência. Não há regressão transferencial, mas há a transferência. Então, o que nós estamos falando, a diferença é a metodologia. Do outro lado, você vai ter a terapia cognitivo-comportamental, que pressupõe, né, uma compreensão cognitiva, ou seja, de uma teoria cognitiva, e de uma perspectiva de interação, né, com o meio comportamental. Logicamente, você vai ter uma diversidade de conceitos, mas tanto a TCC e a psicanálise, elas não utilizam o método fenomenológico. O método fenomenológico ele é específico das linhas humanistas ou das linhas fenomenológico-existenciais. Então, a principal diferença é que a crença no ser humano, né, é a partir das potencialidades. E o nível de tomada de consciência, que em gestalterapia nós chamamos de awareness, olha só, awareness é um processo contínuo de tomada de consciência, enquanto as outras trabalham com outra perspectiva, né? Ou seja, o objeto de estudo é totalmente diferente. Quando eu estou falando objeto de estudo, ou seja, o que é o ponto central da teoria. Então, quando a gestalterapia afirma que o objeto de estudo para a nossa área é a consciência, eu estou trabalhando com um método específico que vai compreender a constituição
da consciência. Enquanto a teoria psicanalítica vai ter como objeto de estudo o inconsciente, mas o inconsciente no sentido de uma dinâmica própria concebida e compreendida pelo Freud. Enquanto as terapias comportamentais têm o objeto de estudo o comportamento. Então, o comportamento é justamente a estrutura central, lógico, quando eu falo comportamento, é o comportamento e seus derivativos, é a estrutura central para alicerçar os conceitos que vão definir a atuação do terapeuta comportamental. Então, dessa forma, na nossa primeira pergunta, que vai diferenciar a perspectiva metodológica. Então, a Gestalt, o método fenomenológico, é um método que trabalha a consciência, o tomar consciência, ou seja, a tomada de consciência, o que nós chamamos de awareness.